gente, eu sou Amanda Pires, sou do canal Autônomo Sem Crise e vim falar sobre a procrastinação hoje. Você faz isso? A procrastinação nada mais é do que você deixar aquilo que você tem que fazer para depois. Então, eu vou dizer dois exemplos aqui para vocês. Por exemplo, vocês se decidiram que vão ser autônomos e que vão ter a própria empresa e seguir o sonho de ser feliz com aquilo que vocês sempre quiseram. Então, você vai precisar, de repente você decidiu que vai ter uma loja física, então você vai ir nas imobiliárias, vai pesquisar os locais e os pontos que você precisa. Você vai acordar cedo, disposto, vai lá procurar a sua loja. Quando você chegar lá no centro da sua cidade ou onde você precisar ir, o que vai acontecer? Você vai procurar a imobiliária e de repente você vai lembrar que precisa da peça do seu carro. Aí você vai comprar a peça do carro. Aí você fica conversando com o vendedor. Aí você lembra que tem um amigo seu que mora perto ali de onde você tá, então você vai dar uma visita para ele. Depois da visita, você fala, eu vou aproveitar e pegar pão e levar para casa para tomar um café da tarde. Vai chegar em casa, vai tomar o café da tarde. Você vai fazer tudo aquilo que está em volta de você, menos aquilo que você precisa. E já vendo altas horas da tarde, você vai pensar, hoje não tem mais sentido eu começar a trabalhar, já passou das 6 da tarde, né? O meu horário vai ser das 8 às 5, então amanhã eu recomeço. E amanhã você vai recomeçar, mas você vai fazer outras coisas e você vai deixando aquilo que é realmente importante para você fazer para depois. Ou, por exemplo, você trabalha com carteira assinada, então você vai ficar trabalhando, aí você abre o computador, aí você entra no Facebook, você abre o WhatsApp, você joga o Candy Crush, enfim, e você vai fazendo esse tipo de coisa e deixando o que tem que realmente ser feito para depois. E depois vai ficar um estresse imenso para você resolver, porque você não resolveu e agora você fica com prazo apertado. Um exemplo muito comum é o TCC. Você conversa com seu orientador, o que você tem que fazer e você tem uma semana para fazer a pesquisa. Aí chega segunda-feira, você vai no dentista, na terça você vai no cabeleireiro, na quarta você vai limpar sua casa, na quinta você vai arrumar seu carro. Quando chegar na sexta-feira, você vai lembrar que tem o seu TCC, vai ficar estressadíssimo porque vai ter só 2 dias para poder entregar, não vai fazer direito. E não vai ter aquele resultado como se você tivesse investido o seu tempo em uma semana pesquisando com calma. Se reconheceu em alguma dessas coisas? Então, assim, quanto mais você deixa para depois, pior é. Porque se você tem uma empresa e você não faz aquilo que tem que ser feito, dia 5 as contas chegam. E você tem que pagar seus funcionários, se de repente sua empresa já está aberta, ou dia 5 chega e você ainda nem tem uma empresa aberta ainda e já fez algumas compras, já fez algumas coisas. E hoje em dia os microempresários e os autônomos normalmente dependem da empresa para manter os seus custos pessoais. Então quanto mais você deixa passar, pior fica. Você vai se apertando, você vai se enrolando cada vez mais, até que você tem que desistir do seu sonho e procurar um emprego registrado por CLT ou por contrato, porque as suas contas básicas não estão sendo pagas e infelizmente suas necessidades básicas precisam ser supridas de qualquer forma. Ou se você trabalha e seu chefe descobre que você está jogando Candy Crush ou estava no Facebook no horário de trabalho, você vai ser mandado embora e não vai ter dinheiro do mesmo jeito. Então, tá na mesma. Então, no vídeo de hoje, vou mostrar algumas dicas simples para vocês, para mim também, que me ajudaram muito. Uma forma de vocês não procrastinarem mais e terem mais sucesso ou na vida pessoal, ou no trabalho, ou na tua empresa. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. É difícil, mas quem tem o ato de procrastinar sabe disso. Porque se você não soubesse, você não entraria no Facebook no seu horário de trabalho. Ou entraria e não sentiria culpa nenhuma por isso. Só que isso vai te ocasionar um estresse tão grande que vai gerar outras coisas, né? Uma dor de estômago, uma dor de cabeça, aquela ansiedade que não passa. Então, eu vou dar um exemplo. É a sua lista que você faz todo fim do ano, de emagrecer, de começar uma academia, de estudar, de reformar a sua casa, qualquer coisa que seja que você tenha a lista. Quantas coisas dessa lista você já colocou em prática?
Se você conseguiu colocar em prática e foi até o fim, parabéns, né? Você é uma das pessoas que tem uma força de vontade muito grande em você, porém, tudo que a gente faz chega uma hora que a gente desmotiva. Ou porque tá chovendo, ou porque tá cansado, ou porque parece que não vai dar certo, e isso é comum. Só que você tem que ter o seu foco, e é disso que a gente vai falar hoje. Você tem que ter o que é prioridade na sua vida, porque você faz uma lista de 20 coisas na sua vida e tem uma coisa lá no fim da lista que você nem se importa muito e é uma coisa que você achava que eu devia fazer há 5 anos atrás e aquilo ficou na tua cabeça. Então, a desmotivação vem pelo cansaço ou por qualquer outro motivo. Fora que tem pessoas que te desmotivam e às vezes essas pessoas são tão próximas que conseguem atingir a gente de uma forma grandiosa, que é onde a gente desiste dos nossos planos ou não desiste, mas também não coloca em ação, se auto-boicotando, que é a procrastinação. Então, vamos lá para as dicas. Com o passar do tempo eu vou falando mais sobre isso, para o nosso vídeo não ficar tão grande. Então, hoje eu só vou dar as dicas para você colocar em prática, para o teu negócio sair, porque o foco aqui é a gente ter sucesso e a gente ser autônomo, não se deixar bater pela crise. Vamos lá? Então, nós vamos com calma, tá? Primeiro, você vai definir o que é prioridade para você. Não importa a atividade, eu não vou colocar aqui uma coisa específica, porque não é isso. Então, seja parar de fumar, seja academia, seja parar de jogar, seja correr, qualquer coisa que você queira fazer, você vai definir como prioridade, só que você não vai fazer de uma vez. Porque você vai usar a tua vontade de parar de fumar, por exemplo, a teu favor. Só que se você parar de fumar simplesmente do nada, o teu cérebro vai entender aquilo como estresse e logo você vai entrar em abstinência. Isso em qualquer setor. Então, se você quer malhar todo dia, 2 horas por dia, se você começa a malhar 2 horas por dia, todo dia, o teu corpo vai ficar dolorido. Então, o teu cérebro vai entender aquilo como estresse, logo vai vir a desmotivação e você não vai conseguir prosseguir. Então, primeiro você vai definir o que você quer e vai começar aos poucos. Então, você vai primeiro se comprometer com hábitos simples. Então, você quer correr 2 horas por dia? Eu falei que eu não ia dar exemplos, mas é um pouco mais fácil assim. Você não vai começar 2 horas por dia, porque o seu corpo vai cansar. Você pode começar primeiro 10 minutos por dia correndo e daí se alongando. E conforme for passando os dias, você vai aumentando a sua dificuldade. E sempre pensa na tua recompensa. Qual a recompensa de correr? Óbvio que é uma melhor saúde. Ou você quer emagrecer, ou você tem dores e a corrida te traz mais conforto. Qual que é o hábito de parar de fumar? Saúde também, economizar o dinheiro. Então você tem que pensar na recompensa também. Então, o dia que você conseguir, se você fuma 10 cigarros por dia, e você coloca na sua cabeça que você vai fumar 8 na primeira semana. Na segunda, você diminui para 6. E todos os dias que você conseguir, faz um calendário de papel mesmo. O dia que você conseguir, você coloca lá um xizinho verde. O dia que você não conseguir, coloca um vermelho. Pra quê? Tem dias que não é possível no início, né? A gente não pode se exigir tanto, porque também é um estresse. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que um dia é só uma exceção. O que não pode é exceção virar rotina. Então você vai conseguir sim, a mesma forma do seu trabalho. O que faz você deixar de trabalhar para ficar jogando no celular ou no computador? Lógico, o nosso cérebro entende que aquilo é o prazer. Então, qual que é o prazer do seu trabalho? Isso é importante também quando você definir o que você quer trabalhar como autônomo ou a empresa que você trabalha. Por que você está naquela empresa? É só pelo dinheiro? Você pode trabalhar em qualquer uma só pelo dinheiro. Então, você tem que saber o que te dá prazer em fazer, porque é mais fácil você conseguir atingir uma meta assim do que você tentar fazer uma coisa naquilo que você não é feliz. Deu para entender? Então, e se tá difícil, por exemplo, é muito difícil eu correr 2 horas por dia, então pede para alguém te acompanhar, puxa uma amiga, ou pede para alguém te ajudar naquela rotina. Se você tem um trabalho muito difícil para fazer, ou como um TCC, ou um artigo, qualquer coisa que você trabalha, peça ajuda, não tem vergonha em fazer isso, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente é porque você tá pesquisando na internet
Você está procurando ser melhor. E ser melhor também envolve outras pessoas, porque quando você melhora na tua atividade rotineira, você também melhora a vida das pessoas. Porque procrastinar não é bom para ninguém, muito menos para você. Quanto mais você vai deixando passar o tempo, pior fica. E amanhã é um dia que talvez não exista, né? Muito longe, ninguém conhece, ninguém viu. Então você tem que fazer hoje aquilo que você tem que fazer para você. Então a gente já vai lá, começar as nossas dicas. Por enquanto a gente só está conversando. Então vamos supor que você vai decidir parar de fumar. Você precisa de um gatilho para isso. Então o que será seu gatilho? Toda vez que você sentir vontade de fumar, você vai chupar uma bala. Eu acho que isso é histórico já. Então, quando você chupar essa bala, o seu cérebro vai entender, opa, não posso fumar. Porque você está substituindo uma coisa pela outra e vai ter o hábito de fazer esse tipo de coisa. Então, ao invés de fumar, você chupa uma bala. Ou, ao invés de, você vai começar a correr. Então, antes de correr, você vai lá e toma o seu energético, você toma a sua vitamina, que essa vitamina vai ser o gatilho para o seu cérebro entender, opa, hora de correr. Quando você cria o hábito, o teu corpo começa a criar a rotina. E é onde a procrastinação vai embora. Porque não é simplesmente parar de fazer aquilo, porque o nosso cérebro puxa pra gente o que é prazeroso pra gente. Então, com o tempo, em primeiro momento, quando você começa a correr, o seu corpo tende a descansar, você fica muito cansado. E a maioria das pessoas que correm, depois de um tempo, dizem que se sentem muito mais saudáveis do que antes, porque depois o teu cérebro entende que aquilo faz bem para ele. E em primeiro momento faz mal por causa da dor do corpo, é o entendimento, mas depois você vai se sentir mais revigorado, vai ficar menos cansado, enfim, né? Todas essas coisas que eu espero que vocês estejam entendendo. Então, você primeiro precisa do seu gatilho, que é isso. Então, se você vai começar o teu negócio, qual que é o teu gatilho? Ah, eu vou trabalhar das 8 às 5. Então, de manhã você vai levantar e colocar a sua roupa de trabalho. Porque se você ficar de pijama, o teu cérebro vai entender que você ainda está descansando. Então, você vai sim colocar a tua roupa para trabalhar, colocar o teu sapato, sua maquiagem, aquilo que você precisa para começar o seu dia. Então, eu vou usar um exemplo muito comum que eu tenho lido sobre procrastinação. Então, muitos procrastinadores que deixam as coisas para depois costumam fazer lista de tarefas. E essa lista, normalmente, nunca é cumprida. Por quê? Porque as pessoas colocam nessa lista coisas muito grandiosas. Então, vou dar um exemplo que eu acabei de falar. Você quer escrever um livro, então você coloca lá na sua lista, escrever livro. É mais difícil, porque escrever um livro é muito mais complexo, né, do que simplesmente colocar lá. Então, ao invés de você colocar escrever livro, você coloca uma primeira ação. Por exemplo, escrever 1000 palavras por semana, ou escrever um capítulo por dia, ou escrever um capítulo por mês, ou pesquisar o tema do livro em tal lugar. Então, você vai fazendo essas pequenas ações, que é muito mais fácil de serem cumpridas do que você simplesmente colocar uma grandiosidade assim. Você vai colocar, por exemplo, abrir empresa. Abrir uma empresa não é só ir lá no cartório registrar e começar a trabalhar. Você tem todo um percurso, você tem funcionário, você tem material, você tem fornecedor, você tem cliente, você tem divulgação. Então você não vai colocar abrir empresa, você pode colocar amanhã, ter ideia de um negócio. No dia 2, procurar fornecedores de matéria-prima de caneta, por exemplo, da tinta da caneta. Então você vai colocar pequenas ações para você trabalhar para aquela meta ser cumprida. Então a primeira dica se você tem uma tarefa muito grande, que eu falei agora há pouco, procura ajuda de alguém que seja especialista, procura pesquisar. Para você, entra na internet, vai na biblioteca, procura artigo, procura amigo, tenho certeza que você conhece algum lugar, ou se não conhecer, a internet está cheia de coisas gratuitas para vocês acharem fundamento naquilo que você quer. E procura ajuda sim, né? É um primeiro passo e não é tão difícil quando você tem duas cabeças pensando. De repente você quer abrir uma empresa, um negócio digital e você não sabe nem por onde começar. Tem muita gente que pode te explicar gratuitamente, inclusive. Então, aqui no nosso canal, a minha intenção também é ajudar muitas pessoas com aquilo que foi difícil para mim, porque eu paguei muitas vezes ajuda de profissionais,
né? Que só pegaram o meu dinheiro e foram embora. Então agora sim eu tô achando um caminho de uma pessoa que realmente está me ajudando e que eu posso ajudar, porque eu descobri que o compartilhamento de informações é o caminho para você chegar no seu lugar e você dizer aquilo que você aprendeu não vai te atrasar ou não vai deixar aquele seu concorrente mais para frente de você, até porque no mercado tem lugar para todos, basta você ser um profissional de verdade. Então, primeira dica, anota aí no seu papel, é procura ajuda quando a tarefa for muito difícil para você e não tenha vergonha de pedir ajuda. A segunda dica de hoje, esquece aquela função de soneca do seu despertador. Seu despertador tocou, desliga o celular, levanta e vai tomar seu banho. Terceira dica é você tirar os seus ladrões de atenção. Então, se você fica jogando no celular ao invés de trabalhar, desinstala essa droga de joguinho no seu celular, porque está fazendo mal para você. Ah, é difícil? Não! Você vai desinstalar o seu jogo e vai trabalhar. Então isso vai dar prazer para você. Desinstala a paciência, videogame tranca, só joga no fim de semana. E é por aí. Dica 2, desinstala a soneca. E dica 3, tira tudo aquilo que pode roubar sua atenção durante o dia. E põe horário. Se você gosta de jogar, você pode jogar sim, das 8 às 9 da noite, depois do seu expediente, no horário do seu almoço. Não é que você não pode, mas você tem que tirar isso da sua vida, porque isso tá atrapalhando você no que você realmente precisa fazer. Então, gente, dica 4, você não é perfeito. Ninguém é perfeito, então diminui essa mania de perfeccionismo, diminui essa coisa de que você tem que fazer exatamente aquilo que com o mínimo detalhe não é assim, você não é perfeito. Dica 5, faz uma coisa de cada vez. Não adianta você encher uma lista de atividades, você falar, olha, eu tenho que fazer isso e isso. Então faz uma coisa de cada vez. Você pode fazer uma lista sim, mas não precisa necessariamente cumprir isso tudo em 8 horas. Às vezes você demora muito mais. Então, você coloca lá que você tem que em primeiro lugar limpar a sua mesa de trabalho, em segundo lugar você precisa colocar. Então, primeiro você vai terminar de limpar aquela mesa, mas você não vai se distrair com a limpeza dos outros móveis, entendeu? Você vai fazer aquilo primeiro, começa e termina, depois vai para o segundo passo. Uma das coisas que você precisa fazer é encurtar alguns caminhos. Então, se você quer abrir a sua empresa, mas você trabalha registrado para alguém ou por contrato, o seu primeiro passo é pedir demissão. Tem coisa que é inevitável. Então, quanto mais você adia seu período de demissão, mais longe vai ficar o seu sonho de abrir sua empresa. Então, não que você tenha, se você conseguir conciliar o planejamento da sua empresa com o seu trabalho, continua, porque nosso momento de país está muito difícil. Está muito difícil você apostar numa empresa sem um planejamento, até porque, como eu disse, hoje em dia a maioria dos autônomos que estão vindo para o mercado são pessoas demitidas, que não conseguem mais trabalho. Mas se você já planejou, se você já tem tudo esquematizado, já seu plano empresarial já está feito, então só falta você pedir demissão, não fique enrolando, você encurta esse caminho. E prioriza, se você quer, por exemplo, ir para academia todo dia ou 3 vezes por semana, coloque isso lá no topo da sua lista. Você tem que fazer. Não importa o horário que você conseguir, mas você tem que fazer. Então não termine o seu dia sem fazer aquela atividade. Porque quando você começa a adiar, você começa amanhã eu faço, você volta desde o início e esse passo vai ficar cada vez mais difícil. Dica 8, né? Você faz uma lista inteligente. Então você tem lá 20 coisas para fazer. Você prioriza 3 coisas mais importantes com o seu objetivo principal. Se é abrir uma empresa é o seu objetivo principal, então você vai alinhar 3 itens dessa lista com o seu objetivo. Então é abrir empresa, por exemplo, procurar fornecedor, procurar cliente e fazer divulgação. Essas 3 coisas você tem que fazer e você não vai fazer nenhuma outra coisa dessa lista enquanto você não finalizar essas. Porque é uma forma de você fazer o que tem que ser feito e não se preocupe se você não conseguir fazer tudo no mesmo dia, mas você tem que fazer aquelas 3 coisas e não parar enquanto você não terminar. E você pode utilizar um cronômetro.
né? Então, você precisa fazer 3 coisas, então você tem 6 horas. 2 horas para cada coisa, ou 1 hora para uma, 3 e uma para outra, 2 para outra. Então, você usa um timer. Então, 1 hora para você procurar cliente, você coloca o seu despertador ou o seu cronômetro ou um timer para você atingir aquela meta. Deu 1 hora, parou, parte para outra, tá? Então, é uma forma de você fazer as 3 coisas e como eu disse, você não se preocupa em terminar elas, porque para abrir uma empresa demora um pouco mesmo as atividades, né? Com o tempo você vai ter funcionários, né? Então, por enquanto, você vai fazer isso sozinho. Então, coloque horários e seja rígido com eles. Nessa hora, você não para tomar café, você não para comer, você não para atender celular. Esquece o WhatsApp, se você deixa avisado para as pessoas mais próximas que você não está disponível na sua casa, porque quando você está trabalhando como autônomo, as pessoas não entendem que você tem o seu horário de trabalho, então você tem que deixar bem definido que você não está aberto para receber visitas e é óbvio que às vezes acontece uma exceção ou outra, né? Mas como eu disse, uma exceção não é a regra, não é a rotina. E a última dica, assim, das 10 dicas, comece agora, comece já. Pega um papel, uma caneta, um gravador e começa. Não se preocupa, vai demorar 5 anos para eu fazer, para eu chegar no meu objetivo. Mas o tempo vai passar de qualquer forma. Né? Daqui 5 anos, se você não começar hoje, daqui 5 anos vão faltar 10 anos. Você vai estar pensando assim, se eu tivesse começado lá quando eu pensei, lá quando eu precisei, já tinha acabado. Então começa agora, começa já, tá? Eu tô aqui pra gente se ajudar. Se você gostou dessa dica, deixa seu like aqui no canal. Tô trabalhando em muitos vídeos para ajudar a gente, para ajudar vocês, pra gente ser autônomo sem crise juntos. Então, até mais, até o próximo vídeo.